Rio, você foi feito pra mim. Olá, senhoras e senhores, boa tarde. Bem-vindos. Peço a gentileza de ocuparem seus lugares, por favor. À medida em que forem entrando aqui no nosso salão, ocupem seus lugares, por gentileza. E mantenham seus aparelhos celulares desligados ou no silencioso. Mais uma vez, muito boa tarde. Em nome da Câmara Portuguesa, gostaria de agradecer a presença de todos no primeiro almoço-debate de 2012 da Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil. Solicito a todos mais uma vez que ocupem seus lugares, por favor, para que possamos dar início aos nossos trabalhos. Senhoras e senhores, fundada em 23 de novembro de 1912, a Câmara Portuguesa é uma associação civil sem fins lucrativos que visa auxiliar e promover as relações entre Brasil e Portugal. É também com esse intuito que a Câmara realiza hoje esse evento para trazer aos empresários luso-brasileiros as propostas do candidato Gabriel Chalita à presidência de uma das maiores cidades do mundo, que é São Paulo. Pedimos mais uma vez, neste momento, a atenção de todos para ocuparem seus lugares. E, por favor, desliguem seus aparelhos celulares. Se alguém estiver esperando alguma ligação importante, por favor, mantenha o seu aparelho celular no silencioso. Senhoras e senhores, o nosso almoço está organizado da seguinte forma. Teremos a abertura pelo nosso anfitrião, Manuel Tavares de Almeida Filho. Em seguida, a palestra do candidato Gabriel Chalita. E, por fim, 45 minutos de perguntas ao candidato. As perguntas, senhoras e senhores, deverão ser feitas por escrito nos blocos que se encontram nas mesas e depois entregues às nossas recepcionistas que circulam pelo salão, de preferência em letra de forma para facilitar a nossa leitura, por favor. E aí não esqueçam de preencher com o seu nome e também a empresa que representa. Muito bem, senhoras e senhores, mais uma vez obrigada pela presença de todos. Gostaria agora de chamar ao palco para compor a mesa debatedora e dar início aos nossos trabalhos o nosso anfitrião, o presidente da Câmara Portuguesa, Manuel Tavares de Almeida Filho. Senhoras e senhores, convido também o nosso palestrante de hoje, o candidato à Prefeitura da cidade de São Paulo, Gabriel Chalita. Obrigada, bem-vindo. Convido também, senhoras e senhores, Antônio de Almeida e Silva, presidente do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Estado de São Paulo. Convido o senhor Mário Clemêncio, presidente da EFASEC. Francisco Ribeiro, presidente do Banco Luso-Brasileiro. Convido Telmo Porto, diretor de novos negócios do Grupo Tejofran. Convido também, senhoras e senhores, Antônio Raimundo, diretor executivo do Banco Caixa Geral Brasil. E também para compor a nossa mesa diretora,
Convido Pedro Rebelo de Souza, conselheiro nato da Câmara Portuguesa. E convido Andrea Guasti, vice-presidente da CISA Trading. Senhoras e senhores, mais uma vez eu peço uma salva de palmas aos nossos componentes do Comitê Debatedor. Senhoras e senhores, gostaríamos que todos ficassem em pé para acompanharem a execução dos hinos de Portugal e do Brasil. Muito obrigada a todos. Gostaria, senhoras e senhores, de lembrá-los que as empresas aqui presentes que ainda não são associadas da Câmara Portuguesa, que podem fazer o seu cadastro aqui mesmo, no final do nosso evento, no foyer, na área externa aqui do nosso salão, onde temos uma pessoa cuidando especialmente dos novos associados. Para este ano, a Câmara Portuguesa continua com o benefício de uma adesão gratuita por associado nos almoços, debates, cafés da manhã e eventos de final de tarde. Não perca essa chance. Faça a sua inscrição e participe desses eventos com sua empresa e se utilize de todos os benefícios desta Câmara. Também gostaria de lembrá-los, senhoras e senhores, que o Centro de Mediação e Arbitragem desta Câmara encontra-se
em pleno funcionamento. Portanto, as empresas que usualmente já indicam centro de arbitragem em seus contratos, por favor, não deixem de utilizar o nosso centro. Em todas as mesas há um folder, como este aqui, ó. Nele, os senhores e as senhoras encontrarão todas as nossas informações e também os contatos. Então, fiquem à vontade. Senhoras e senhores, gostaria, neste momento, de convidar o nosso anfitrião desta tarde, Manuel Tavares de Almeida Filho, para a sua saudação. Muito bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindo à Câmara do Comércio. É um prazer recebê-los em mais este evento, onde temos a honra de ter a presença do candidato à Prefeitura da cidade de São Paulo, nosso amigo Gabriel Chalita. Muito obrigado por ter nos atendido ao convite. É uma honra dessa casa poder estar com você e poder avaliar o seu plano de trabalho para esta maior cidade da América Latina e que precisa, de fato, de bastante carinho, bastante capacidade e profissionalismo para ser gerida. Então, muito obrigado por ter atendido esse nosso convite. Estamos ansiosos para conhecer o seu plano de trabalho. Este ano, a Câmara tomou por decisão, o Conselho da Câmara, de termos os candidatos dos 3 principais partidos políticos. Então, o PMDB, que há, se não me engano, mais de 16 anos não tinha um candidato à Prefeitura de São Paulo, desta vez indica o Gabriel Chalita para candidato a prefeito. Então, teremos o candidato do PMDB, que já está aqui hoje conosco. No mês que vem, teremos o candidato do Partido dos Trabalhadores, o Haddad, e, no mês seguinte, o candidato Serra, do PSDB. Com isso, nós teremos a apresentação dos 3 principais partidos, fazendo a apresentação do plano de trabalho para a Prefeitura de São Paulo. A Câmara, como é óbvio, é apartidária, está sempre apoiando os principais candidatos a conhecer e poder expor o seu plano de trabalho às principais empresas luso-brasileiras e a todos os associados desta Câmara. Eu vou fazer um breve relato aqui do currículo do Gabriel, para que os senhores conheçam melhor. Gabriel é doutor em Filosofia de Direito e em Comunicação e Semiótica, mestre em Direito e em Ciências Sociais e graduado em Direito e em Filosofia. Foi secretário da Juventude, Esporte e Lazer e, posteriormente, secretário da Educação do Estado de São Paulo, além de presidente do Conselho Nacional de Secretários da Educação, CONSED. Em 2008, elegeu-se vereador em São Paulo, destacando-se como o mais votado do Brasil. Atualmente, exerce o primeiro mandato como deputado federal pelo PMDB de São Paulo, tendo sido eleito com mais de 500 mil de votos. Toda a trajetória de Gabriel Chalita é dedicada à causa da educação. Chalita é também professor dos cursos de graduação e de pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e da Universidade Presbiteriana Mackenzie. É palestrante, é membro da Academia Brasileira de Educação e da Academia Paulista de Letras. Portanto, este é o nosso amigo Gabriel Chalita, que espero, conhecendo a nossa casa, que retorne sempre, independente dos resultados desta eleição, será sempre muito bem-vindo nesta casa. Eu vou pedir para que a gente aguarde um pouquinho para que ele possa almoçar e, em seguida, então, o Chalita vem aqui para iniciar a sua palestra. Tenham um bom almoço a todos e já nos falamos já. Obrigado. Não se esqueça, só aproveitando,
as perguntas, quando as fizerem, deixem bastante claro a pergunta e o nome da empresa e o nome da pessoa que está fazendo a pergunta, para que a gente possa, dentro do possível do nosso tempo, fazermos todas as perguntas ao candidato Gabriel Chalita. Tá bem? Muito obrigado e até já. Always full of this vision of you. Why do I dream silly dreams that I feel won't come true? I long to show you the stars caught in the dark of the sea. I long to speak of my love, but you don't come to me. So I go on asking if maybe one day you'll care. I tell my sad little dreams to the soft evening air. Senhoras e senhores, gostaria neste momento da atenção de todos, porque neste momento nós vamos convidar o nosso palestrante, o candidato à Prefeitura de São Paulo, Gabriel Chalita, para a sua exposição. Boa tarde. Boa tarde. Quero agradecer ao Manuel Tavares de Almeida, que preside essa Câmara, em nome dele cumprimentar toda a mesa diretiva, cumprimentar a todas e a todos, dizer que é uma alegria estar aqui na Câmara Portuguesa, primeiro pela admiração que eu tenho por Portugal. Portugal é um país que ajudou a formar nossa cultura, nossa identidade. Eu estudei um tempo em Portugal, dei muitas palestras na Universidade de Lisboa, Universidade de Coimbra, conheço razoavelmente Portugal, e é um país que nos é muito caro. Então é muito bom estar aqui. Eu fui escolhido ontem pelo PMDB como candidato a prefeito de São Paulo, então é o primeiro evento que eu participo, é aqui com vocês. E eu queria resumir um pouco, refletir um pouco com vocês hoje sobre a cidade de São Paulo, primeiro contando um pouco da minha vida para a gente chegar nos projetos de São Paulo. Eu nasci numa cidade do interior de São Paulo, chamada Cachoeira Paulista, uma cidade pequena do interior, que fica a 200 quilômetros de São Paulo. Eu estudei em escola pública, depois eu estudei numa escola salesiana, eu queria ser padre. E o primeiro político que eu conheci foi o Franco Montoro. Eu era seminarista numa cidade chamada Bananal, e o Montoro, que era governador de São Paulo, foi descansar lá numa Semana Santa. Ele e a mulher dele, Dona Lucy. E foi a primeira vez que eu me aproximei. O padre havia morrido na véspera da Semana Santa de Bananal. O bispo pediu para eu pegar as hostas consagradas de uma cidade próxima lá, São José do Barreiro, e fazer os cultos, né? Fazer as celebrações não consagrando. E aí o Montoro viu um moleque, né, de 15 anos falando, fazendo a homilia da Sexta-feira Santa, da Quinta-feira. A primeira que ele viu foi na Quinta-feira Santa. E aí eu conheci o Montoro e as pessoas dizendo, o governador quer falar com você. Eu nem sabia direito o que era governador, eu sabia o que era padre, bispo, papa. Para mim era o primeiro contato com um político. E o Montoro foi uma pessoa fundamental na minha formação humanista. Montoro foi um grande governador de São Paulo e tinha muito essa visão do respeito ao ser humano, da pessoa humana. O governo dele foi marcado por esse conceito de democracia, de participação, de honestidade. Eu saí do seminário depois aos 18 anos e me candidatei em vereador lá em Cachoeira Paulista, né? Fui eleito, fui presidente da Câmara, e aí o Montoro me deu um grande conselho nessa época, que foi não me candidatar a prefeito em Cachoeira, mas mudar para São Paulo e estudar. E aí eu me mudei para São Paulo. Foi uma experiência muito complicada para mim num primeiro momento, porque eu era muito querido na cidade. São Paulo era uma cidade desafiadora, né? Eu vim para cá, fiz 2 mestrados, 2 doutorados,
comecei a dar aula no Colégio Santa Cruz. Depois eu tive uma grande experiência. Aos 23 anos eu dirigi toda a rede de colégio Pueridomos, o que me ajudou muito. E eu acho que a experiência na iniciativa privada ajuda muito a ação do agente público. Porque quando você está na iniciativa privada, você se acostuma a trabalhar com metas, com planejamento, com resultado, há alguém cobrando, né? As pessoas diziam que a dona do Pueridomos gostava muito de mim. E eu dizia que ela gostava do lucro que eu dava a ela, né? Da quantidade de alunos que nós trazíamos, porque era por metas o tempo todo. O que é assim, a iniciativa privada trabalha com esses conceitos. E aí, nessa época, eu resolvi, por essa experiência na vida privada, eu resolvi que eu ia ficar um pouco distante da área pública. Bem, nisso eu comecei a escrever livro com 12 anos de idade, então eu já havia publicado muitos livros, trabalhado muito com esses conceitos educacionais, já tinha ficado 3 meses em Portugal estudando em Lisboa, tinha feito uma experiência na Espanha também, enfim, estava me formando, né? Depois, o governador Mário Covas, quando ele faleceu, o governador Geraldo Alckmin me convidou para trabalhar com ele. Eu, num primeiro momento, não fui, trabalhei só como voluntário, porque eu dirigia o Pueridomos. Depois eu acabei indo e fui secretário da Juventude e secretário da Educação. A Secretaria da Educação de São Paulo é uma rede que tem 300 mil funcionários. Hoje um pouco menos, que municipalizou uma parte, mas tinha 300 mil funcionários. A Prefeitura de São Paulo tem 150 mil. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo é uma das maiores redes públicas do mundo, né, que mais emprega gente. Um orçamento de quase 18 bilhões na época. A minha primeira preocupação na Secretaria foi com a gestão. A gente deu uma gestão eficiente. São Paulo tinha filas em portas de escola, porque as mães não conseguiam vagas para fazer matrícula. Isso na minha primeira semana de secretário, aqui na Rodrigues Alves, na Paulista, tinha lá pessoas que ficavam fantástico, fazendo reportagem, as mães passavam a noite na chuva, semana na chuva. Nós informatizamos toda a rede pública, todas as matrículas, né? Estado e Prefeitura conjuntamente, para que isso não acontecesse mais. Tivemos um conceito de cuidar bem do professor. Foi a única gestão que não teve greve em São Paulo. Quem se lembra de períodos anteriores de greve de professores que paravam a Paulista, a República, o ex-governador Mário Covas chegou a levar uma pedrada, e nós acabamos com isso. E não acabamos com isso de uma forma demagógica, mas construindo um projeto de valorização desses professores. Depois a gente abriu todas as escolas em final de semana, e ao abrirmos essas escolas em final de semana, nós trouxemos as famílias para as escolas, e reduzimos em 80% o índice de violência escolar. E todos os indicadores educacionais da minha época, eles melhoraram, com um conceito que nós não conseguimos trabalhar ainda no Brasil, que é esse conceito de educação em tempo integral, fazer com que a criança carente, ela tenha essa atenção do Estado e ela estude o dia inteiro. A minha experiência como secretário também me ajudou muito a conhecer melhor a máquina pública, a conhecer o funcionamento dos deputados, a relação de poder que há na política, que é bem diferente da área privada. Depois eu saí, me candidatei a vereador, fui eleito vereador aqui em São Paulo, né, fui mais votado, e agora deputado federal. Eu queria, para refletir um pouco sobre os problemas de São Paulo, utilizar o que eu aprendi lá no MIT. Eu fui dar uma palestra lá num congresso representando o Brasil, um evento dos BRICS. E ali os investidores americanos, né, muito mais atentos ao Brasil do que a Rússia, a Índia, a China, a curiosidade é maior com o Brasil, as pessoas querem vir para o Brasil, querem investir no Brasil, mas eles colocam 3 problemas que eles percebem no Brasil. O primeiro problema é violência, o segundo problema é insegurança jurídica, e o terceiro problema é uma educação de baixa qualidade, que não melhora as pessoas para o mercado de trabalho, que não ajuda no mercado de trabalho. Eu queria falar sobre essas 3 questões focadas na cidade de São Paulo. A questão da violência. Quando a gente vê os problemas da violência de São Paulo, em princípio, a violência não é do prefeito, ele é do governo do Estado, com a Polícia Civil e a Polícia Militar. Eu tive uma experiência com a equipe do Giuliani e depois com Bloomberg lá em Nova York. E também estudei muito o que Bogotá, o ex-prefeito, aliás, esteve aqui no Brasil há 2 semanas, o que Bogotá e Medellín fizeram para minimizar problemas de violência. E o que o Chicago fez também. O Giuliani tem um conceito de que a violência ela prospera no caos. Quanto mais desorganizada é uma cidade, mais violenta é essa cidade.
Então, se você tem a necessidade de uma ação forte do governo do Estado, das polícias, você também tem uma necessidade de atuação forte da prefeitura, lá é junto, né? A polícia mais forte é a polícia municipal, no nosso caso é separado, mas a prefeitura ela tem que agir conjuntamente para organizar a cidade. O que é organizar a cidade? Quando a gente vê hoje São Paulo, é uma cidade que a iluminação é muito ruim, não é uma cidade bem iluminada, as calçadas são muito ruins. Eu tive em Joanesburgo, lá na preparação para a Copa e depois da Copa, lá eles conseguiram enterrar os fios dos postes para dar segurança e para embelezar a cidade, né? Coisa que a Turquia fez bem, a Europa já fez há muito mais tempo. Mas quando você melhora a organização da cidade, você ajuda a cidade a combater a violência. Nós temos hoje um arsenal tecnológico que ajuda muito a reduzir os índices de violência, que foi o que Bogotá fez. Nesse novo conceito de transporte público de Bogotá, eles colocaram um monitoramento da cidade toda por câmeras, para que isso facilitasse a percepção de onde estava o maior índice de violência da cidade. Hoje nós temos um problema de não tecnologia na gestão da Prefeitura de São Paulo, que faz com que nós não aproveitemos o material que nós temos. Eu tenho dito o seguinte, que em dias de chuva, por exemplo, os semáforos param de funcionar, porque nós temos semáforos que não são inteligentes, semáforos que não conversam, semáforos que não são operados à distância. Para de funcionar o semáforo, mas não para de funcionar o radar. Nós somos multados em dias de chuva, então nós temos tecnologia para isso. O radar hoje de São Paulo tem tanta tecnologia que ele é capaz de multar por placa, se não tem o controlar, se não foi pago, se não foi paga a licença do carro, se furou o sinal vermelho, por velocidade e assim por diante. Mas essas câmeras que fazem tudo isso nos radares não são câmeras que conseguem monitorar a violência da cidade. O Rio agora começa a fazer um trabalho conjunto da Prefeitura e do Governo do Estado, na Central de Inteligências de Operações do Rio de Janeiro, para que todas essas informações da cidade ajudem a polícia do Rio de Janeiro. É muito ruim um estrangeiro, por exemplo, ler que em São Paulo tem arrastão em restaurante. Isso assusta uma pessoa que gostaria de investir numa cidade como São Paulo, com tudo aquilo que a gente tem para dar uma segurança melhor à nossa cidade. Então, violência é um problema sério, que precisa ser enfrentado em parceria, governo do Estado, governo municipal e governo federal. Aliás, parceria é algo fundamental. Olha que dado interessante, desde a época em que o Rio de Janeiro foi a capital do Brasil, que não acontece isso. Hoje tem mais obra pública sendo feita no Rio de Janeiro do que em São Paulo. Nós temos quase que 3 vezes o PIB do Rio de Janeiro, nós temos 2,5 vezes o orçamento do Rio de Janeiro e hoje tem mais obra acontecendo lá por uma parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro, com o Estado, com o Governo Federal e com o prefeito profundamente presente. O segundo ponto, insegurança jurídica. O que leva à insegurança jurídica? Nós estamos acompanhando aqui em São Paulo problemas de insegurança jurídica ligados à Prefeitura por uma falta de objetividade naquilo que concerne a ação da Prefeitura de São Paulo. 80% do comércio da cidade de São Paulo é irregular, 80%. Meu amigo aqui, presidente do Sindicato das Padarias, diz que é mais do que 80%. Mas um número pessimista, então, 80% do comércio é irregular. Como que a cidade mais rica da América Latina tem 80% do seu comércio irregular? A gente está assistindo agora esse festival do Shopping Center, né? Então, primeiro o Shopping JK não pode inaugurar. Por que não pode inaugurar o JK? Porque ele não fez uma contrapartida viária que a Prefeitura exigiu. Por que o shopping não fez a contrapartida, a alça viária lá, que custaria em tese 40 milhões? Porque a Prefeitura não aprovou o que a Prefeitura pediu. Então, como é que alguém vai fazer algo que a própria Prefeitura que pediu não aprova a sua feitura? Então, você tem um shopping center pronto para inaugurar, você atrasa a inauguração disso por uma irresponsabilidade da Prefeitura. Aí, na semana passada, o prefeito disse que ia fechar o shopping em Higienópolis. No dia seguinte, que ia fechar o shopping Paulista. Isso é uma desorganização da cidade que leva a uma insegurança jurídica. As pessoas que fazem obra, que fazem reforma, olha, o Expresso Tiradentes, que é do Estado, o Estado fazendo, né, com a maior parte das verbas é do Estado, a aprovação dessa planta pela Prefeitura demorou quase 2 anos. A demora na obra da extensão do metrô de São Paulo se deve muito a problemas da Prefeitura, a falta de agilidade na aprovação de projetos. Com toda a tecnologia que nós temos a nosso favor.
A prefeitura tem que funcionar de uma forma inteligente, uma gestão moderna. É o que eu falo da experiência da iniciativa privada. A prefeitura tem hoje mais ou menos 27 secretários, porque muda muito esse número, né? Por incrível que pareça. Veja, não há uma empresa privada que tenha um organograma em que 27 pessoas obedeçam um gestor. Então, a máquina ela é lenta e por isso ela não funciona. Essa gestão que deveria ser descentralizada pelas subprefeituras, a cidade ela precisa ser olhada como se fossem 31 cidades. Se são 31 subprefeituras, os subprefeitos eles têm que funcionar para que os grandes problemas sejam resolvidos pela subprefeitura. Tentem pedir para podar uma árvore ou para tirar, aliás, um outro empreendimento na Faria Lima, 1 ano sem conseguir autorização, porque tinha que fazer a rua, mas a rua não podia fazer, não podia ser feita, porque havia uma árvore, a prefeitura não tirava a árvore, não autorizava a fazer um replantio num outro local. Você para o empreendimento por 1 ano. Eu não estou dizendo que a prefeitura não deva fiscalizar, mas a fiscalização tem que ser objetiva. E fiscalização objetiva se dá por meios tecnológicos. Vou dar um exemplo que acontecia na Secretaria da Educação. Era comum um vereador ou um deputado pedir para transferir um professor de uma escola para outra. Então, a professora passou num concurso lá em Caraguatatuba, e aí o marido mora em Guarulhos. Aí vem o deputado, consegue para mim a transferência. Como a gente começou a perceber que havia muita desorganização nisso, nós colocamos na internet todos os professores com os pontos que eles tinham. Cada professor tem uma pontuação, por tempo de serviço, pelos concursos que fez. E aí o professor é que tinha direito a ter a sua transferência de acordo com o ponto dele. Isso é tecnologia inteligente. Você acaba com uma máfia de transferência de professores. As máfias tantas que existem hoje, elas só existem pelo excesso de burocracia que a gente tem, pela falta de objetividade. Não pode fazer um shopping em tal local, não pode nem começar a fazer. Não pode ter uma empresa nesse local, não pode começar a ter a empresa. Agora, vem um investidor, começa a fazer, aí ele não pode inaugurar, já está alugado, ele não tem um habite-se. Ou ele conhece alguém lá para conseguir o habite-se, e esse conhece alguém é desonesto, é incorreto. A forma com que a área pública acaba se relacionando com a área privada. E a tecnologia é um instrumental a nosso favor. Usar a tecnologia dá essa segurança jurídica. E o terceiro ponto que foi colocado, que é essa baixa qualidade da educação, que é um fato. O Brasil hoje é a 6ª potência econômica, a 7ª, dependendo do valor do dólar, ou vai ser a 5ª daqui a algum tempo, segundo o FMI, mas o Brasil tem uma educação que está em 80º lugar no PISA. É um contrassenso isso. Como é que um dos países mais ricos do mundo, que é o Brasil, como é que a cidade de São Paulo está entre as 20 cidades mais ricas do mundo, né? Um orçamento de 40 bi, um PIB de 450 bi, mais ou menos. Como é que uma cidade dessa tem a educação que a gente tem? Porque está tudo errado em termos educacionais. A gente não investe nos processos essenciais de melhoria da educação. Hoje, uma criança que estuda numa escola rica, né, de classe média alta, de classe alta, ou ela estuda escola em tempo integral, ou ela, num outro período, faz inglês, faz espanhol, faz mandarim, italiano, faz jiu-jitsu, karatê, hipismo, enfim. Ela tem ações o dia todo. Uma criança pobre tem aquilo que o Estado dá. Se uma escola da prefeitura funciona 4 horas, se ele tem 4 horas de aula, ele vai ter, de fato, 2 horas e 40 de aula por dia. É incorreto isso. Ele não vai conseguir se preparar para o mercado de trabalho dessa maneira. Veja a falta que nós temos hoje de engenheiros no Brasil. As pessoas, como não conseguem aprender matemática, não vão para nenhum tipo de faculdade da área de exatas. Então, precisa melhorar esse processo educacional. Como? A partir da base. A gente melhora a partir das creches, das escolas de educação infantil, transformando as nossas escolas em tempo integral. Eu, quando fui secretário de Educação, eu consegui abrir 500 escolas em tempo integral em São Paulo. Primeiro eu fui aumentando o tempo de permanência de 4 para 5 horas, de 5 para 6, e até conseguir chegar a 500 escolas em tempo integral. É uma pena que o governador que veio depois fechou a metade dessas escolas em tempo integral, o que também é uma imaturidade da política brasileira. Um governante destruir o que o seu antecessor fez. Isso não existe em empresa privada. Você troca um diretor na empresa privada, ele continua tendo que cumprir metas. Não é uma birrinha porque esse era desse lado ou do outro. A empresa tem que funcionar. E a prefeitura, ela precisa ter essa gestão eficiente que faça com que ela de fato funcione. Eu tenho falado muito de gestão, e esses dias me falaram assim, mas não é um discurso
muito pouco humanista falar de gestão o tempo todo. Na minha visão, para que a prefeitura tenha uma administração humanista, ela precisa ter uma gestão eficiente. O que faz com que você possa cuidar das pessoas é ter uma gestão eficiente. Você não consegue cuidar bem dos sistemas tantos que há na cidade se você não tiver essa eficiência da gestão. Exemplo da saúde, que é colocada pela população hoje como o principal problema, né? É o que a população mais sente, que mais afeta a classe menos favorecida da cidade de São Paulo. Se uma pessoa for hoje numa UBS e tiver que fazer um exame médico e for marcar esse exame para fazer na UBS ou na AMA ou enfim, em algum laboratório, ela demora em média 5 meses para conseguir fazer o exame. 5 meses. Você está com dor e você demora 5 meses para fazer o exame. Aí você faz o exame, consegue pegar o resultado do exame e você volta para aquela AMA para mostrar para o médico, ou para a AME especialidade. O médico fica com seus exames e te encaminha para um outro médico, mas ele fica com os exames. E você vai para a AME sem os exames que você fez. Então você vai chegar naquele médico e o médico também vai pedir os exames. São mais 5 meses e vai fazer o exame de novo. E se você for para um hospital depois, você também não leva os exames, porque há um protocolo da prefeitura que diz que esses exames têm que ficar onde o exame foi pedido. Então você vai para um hospital sem os exames. É inadmissível que a cidade mais rica do Brasil não tenha um sistema informatizado de exames, em que as pessoas possam ter o histórico dos exames que elas fizeram, como tem nos laboratórios privados, como tem nos hospitais privados. Nós temos, por um lado, uma tecnologia tão bem desenvolvida da cidade, empresas tão sólidas, tão fortes, mas com esse contraste da cidade dos miseráveis, da cidade dos pobres. Eu tenho percorrido a cidade de São Paulo, nós fizemos, quem coordena o nosso programa de governo é o professor Delfim Neto, com uma equipe fantástica, e a gente quer apresentar para a população um programa real de melhoria da cidade, com tudo aquilo que é possível de ser feito. E além de estudar as experiências de cidades mundiais, de cidades globais, nós estamos percorrendo a periferia de São Paulo, fazendo reuniões e ouvindo as pessoas. Então, quando você fica perto das pessoas e ouvindo o calvário dessas pessoas, o sofrimento que elas têm, a gente vai tendo a percepção do que é essa cidade pobre, essa cidade invisível, essa cidade dos moradores de rua, essa cidade das pessoas viciadas em crack, essa cidade da violência, essa cidade da não habitação. Olha que dado assustador. São Paulo, que é a cidade, repito, mais rica do Brasil, tem 3 milhões de pessoas que moram em favelas e em áreas irregulares. 3 milhões de pessoas. E nós não temos um programa habitacional sério para resolver esse problema em São Paulo. 3 milhões de pessoas. O programa que a menina dos olhos apresenta a Dilma, que é o Minha Casa Minha Vida, construiu 300 casas em São Paulo. Só 300. O nosso déficit é de 3 milhões de pessoas. 300 casas foram construídas. O que falta? É essa parceria. Governo municipal, governo estadual, governo federal. A nossa dívida de São Paulo, que é uma dívida renegociada na época do prefeito Pita, de 10 bilhões, nós pagamos 14 bilhões e nós devemos 48 bilhões para o governo federal. Uma dívida renegociada de uma forma incorreta, com reajustes incorretos, e que ela pode, uma parte dessa dívida, ser trocada por uma dívida social, com programas do governo federal aqui. Só que os nossos gestores não quiseram fazer essas parcerias. Na área da saúde, por exemplo, há um programa do governo federal que funciona no Brasil inteiro, que são as UPAs, Unidades de Pronto Atendimento, que funcionam no Brasil inteiro. E por que funcionam no Brasil inteiro? Porque funcionam 24 horas por dia. Não tem nenhuma em São Paulo, porque é um programa federal. E São Paulo não quis um programa federal. A minha visão nessas eleições, nós estamos começando ainda. A gente fez ontem a nossa convenção na Praça da Sé. E eu quis fazer essa convenção na Praça da Sé, diferentemente de todos os partidos que fizeram em locais fechados, né? Porque a nossa grande aliança, o que a gente quer mostrar nessa eleição, é que é possível ter um processo eleitoral limpo, transparente, correto, com participação popular. Eu dou aula na PUC e dou aula no Mackenzie, e eu vejo os meus alunos dizendo para mim o asco que eles sentem da política, porque eles olham hoje a política como a arte da demagogia, da dissimulação, da mentira. E é possível nós construirmos um processo político verdadeiro, correto. Eu participei das eleições que eu participei, eu, graças a Deus, fui muito bem nas eleições. A de Cachoeira Paulista foi a primeira de vereador. Aqui em São Paulo, quando eu fui candidato a vereador, um órgão de imprensa, por exemplo, publicou os 55 possíveis eleitos na Câmara de São Paulo. Eu não aparecia nem entre os 55.
não estava nem no 55º lugar, né? E fui o mais votado do Brasil. E construí uma campanha baseada nesse conceito do que era possível. Eu digo hoje aos pré-candidatos a vereador que estão comigo, façam uma campanha baseada na verdade, estudem a cidade. Se você tem uma causa, estuda essa causa. Se a sua causa é animal abandonado, você tem uma causa. Se a sua causa é morador de rua, se a sua causa é educação, se a sua causa é o comércio, se a sua causa é indústria, tenha uma causa, estude sobre essa causa, vamos melhorar a política. É ruim nós vemos hoje, aqui se reduziu a Câmara de São Paulo, quando a gente também vê o tempo todo notícias de corrupção, de propina, de CPIs estranhas na Câmara. Isso vai afastando a população da política. Nós temos esse desafio de trazer sonhadores para a política. E hoje a política brasileira ela está muito ligada num pragmatismo, que é uma palavra mais elegante para desonestidade. Então, a minha aliança é pragmática, a minha parceria é pragmática, o que eu vou fazer, fulano é pragmático, você fala com ele e resolveu o problema. É feio a gente ver a imundície que a política brasileira ficou. E compete a nós, e por isso que essa iniciativa aqui, desta Câmara, é fundamental de trazer os candidatos, de debater, de ouvir. Agora, quando os debates começarem, eu tenho muita esperança nesses debates, nos programas eleitorais, na cobertura que a imprensa vai fazer das eleições, né? Isso vai ajudar a população a conhecer de fato os candidatos, a ver se essas propostas são demagógicas ou não, se há consistência ou se não há consistência. Na minha visão, de quem ama São Paulo, nós estamos perdendo a oportunidade. Nós temos uma gestão tímida para ser elegante. É muito pior do que tímida, mas a nossa gestão ela é tímida. Por que ela é tímida? Porque a gente não envolve as grandes forças vivas da cidade de São Paulo. Hoje, quando a gente fala da região central, que é um dos nossos planos de governo, revitalizar toda a área central do Brás à Barra Funda, quando a gente fala desta área, os empresários querem ir para lá, mas há uma insegurança por causa da violência, da sujeira, por causa da falta de objetividade na aprovação das reformas na área central da cidade. Quando as pessoas perceberem essa ação do governante, quando a iniciativa privada perceber isso, ela vai junto e ela constrói junto essas alternativas que possam melhorar a cidade. Eu tenho muita convicção de que o Brasil está amadurecendo do seu ponto de vista político, o eleitor, as mídias sociais, e eu acho que vai ser um momento muito rico para nós pensarmos a importância das cidades, olhando as cidades do mundo, a cidade onde a pessoa vive. A transformação de Chicago se deu pela cidade, de Nova York, a gente já falou, se deu pela cidade. As cidades que são o espaço mais próximo da população e o prefeito que tem essa grande proximidade com eles. Enfim, eu vou terminando para a gente abrir para as perguntas, mas a minha convicção e o meu agradecimento de estar aqui hoje, né, nesta casa de portugueses, Portugal, que além de ajudar a formar a nossa identidade, nos traz poetas tão extraordinários, né, como Fernando Pessoa, que é o meu poeta preferido, mas Fernando Pessoa, a reflexão que ele faz sobre a grandeza do ser humano, aliás, os seus poemas são todos deslumbrantes, né, mas um deles diz assim: para ser grande, ser inteiro, nada teu exagera ou exclui, ser todo em cada coisa, põe quanto és no mínimo que fazes, assim cada lago, a lua toda brilha porque alta vive. Ó sino da minha aldeia, dolente na tarde calma, cada tua badalada soa dentro de minha alma. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Eu acho que nós, políticos, precisamos ter a alma grande. É isso que nos falta. Obrigado pela atenção. Parabéns, Chalita. As palmas já dizem tudo aí. Você disse que é o primeiro evento que você está fazendo, mas você já está no ritmo da última semana da campanha. Tá de parabéns pela apresentação, pela forma que trabalhou. A gente fica emocionado e feliz de ver, antes de mais nada, um jovem tentando participar mais ativamente da política nacional, à frente de uma cidade como esta. Nós dizíamos outro dia que se hoje você perguntar para uma criança na escola quem quer ser o que na vida, se algum levantar e falar quero ser político, eu acho que não vai existir nenhum. Depois acaba aparecendo um monte, né? Mas de cara, como conceito de vida, realmente nós precisamos melhorar o perfil
e a qualidade da nossa política nacional, sem dúvida nenhuma. Você está de parabéns pela apresentação. Obrigado. Nós vamos iniciar com as questões que foram feitas aqui a nós. Ainda temos espaço para algumas questões. Se os senhores quiserem ainda preencher algumas questões, ainda temos algum tempinho. Nós vamos encerrar o nosso evento pontualmente às 14h30, como de costume dessa casa. A gente faz isso, Chalita, de propósito, porque todos que participam do nosso almoço sabem que podem marcar uma reunião logo em seguida, que vão poder cumprir com o horário, e faz com que, obviamente, a gente possa ter os principais profissionais e empresários aqui conosco nesses eventos. Então, nós vamos começar. A primeira questão vem da Janice, do Banco Luso Brasileiro, que fala sobre educação e pergunta: com a sua vasta experiência na área educacional, qual a sua prioridade em realização ao magistério? Essa pergunta é muito boa pelo seguinte: a gente fala muito hoje das melhores construções das escolas, do investimento em tecnologia nas escolas, que é fundamental. Hoje você precisa trabalhar com um conceito que não é mais de professor como facilitador do processo de aprendizagem, mas de instigador. Há um estudo da Universidade de Harvard que mostra que um adolescente ele fica atento numa aula por 9 minutos só, depois ele apaga, porque ele não tem mais paciência. Isso não é déficit de atenção, é todo mundo, né? As pessoas estão de uma outra geração, uma geração tecnológica mais rápida. Então, a gente precisa ter todo o aparato tecnológico na escola. Tudo isso é fundamental. Mas o diferencial é o professor. Por mais que a gente tenha aparatos tecnológicos, que as construções sejam boas, a alma do processo educativo é o professor. Então, um dos grandes objetivos como prefeito é ganhar os professores da rede municipal. É fortalecer essa relação com eles, é ajudá-los a uma formação continuada, né? O Brasil teve há 30 anos uma escola pública de altíssima qualidade. Algumas pessoas se lembram, estudaram nessa boa escola pública. O que aconteceu? Nós democratizamos a educação, o que foi importante, o Brasil tinha que fazer isso, mas a gente não se preparou para democratizar a educação. Então nós criamos escola em tudo quanto é lugar, os professores eles foram mal formados, aprovou-se uma abertura imensa de faculdades de educação em finais de semana, que não era nem as escolas à distância ainda, mas o professor ia uma vez por semana só para conseguir um diploma e dar aula em algum lugar, porque precisava de professor. E hoje a gente tem uma dificuldade de formação desses profissionais, né? Aí vem um projeto que precisa ser construído de fortalecer o professor. Como eu sou favorável ao fortalecimento do servidor público, em geral. A gente olha hoje com preconceito para o servidor público, porque parece que o servidor público não gosta de trabalhar. Por que ele não gosta de trabalhar? Porque ele não tem instrumento de trabalho, ele não tem incentivo, ele não tem uma política de cobrança. Eu era secretário de Educação e São Paulo tinha 30 mil faltas dia de professor. Eu falei em 300 mil funcionários, mas professores eram 200 mil mais ou menos, 190 mil. 30 mil faltavam todos os dias. Isso com licença médica, com atestado, era um rolo isso. Eu saí da Secretaria de Educação deixando 1.000 faltas dia. De 30 mil a gente reduziu para 1.000. Por quê? Esse professor começou a se sentir valorizado naquilo que ele fazia. Isso é fundamental. Então, esse olhar para o magistério é o caminho que a gente tem para conquistar os professores e ter uma educação de qualidade. Tentar responder rápidas. Bem, ainda ligado à educação, o Antero Pereira, da Sindipan, do Sindicato dos Panificadores, pergunta se é possível estudar o fornecimento do pão francês na merenda escolar, sendo fornecida pela padaria mais próxima do colégio, para facilitar um pouquinho a logística. Eu gostei muito da ideia. A gente vai estudar isso. Eu sou muito favorável a um processo de descentralização das ações governamentais, né? Eu era secretário, uma das experiências que a gente fez muito boas era dar o recurso para a escola para que a PM fizesse as compras de uma parte significativa da merenda. E isso dava certo. Eles iam ao Ceasa, compravam, a padaria do lado comprava. Você diminui os riscos de corrupção, e se houver corrupção, a incidência é muito menor do que nessas denúncias todas que nós tivemos na área da merenda. Mas eu gostei da ideia, a gente conversou sobre isso antes, e a gente vai estudar para ver como é que a gente refaz um pouco esse conceito da merenda colocando pão. Bem, sobre transporte público, você já falou um pouquinho sobre todas as áreas que a gente está perguntando, mas tem algumas questões mais enfáticas aqui. Esse pergunta sobre o caos do nosso transporte público em São Paulo. Quais são, de fato, os teus planos
para que essa redução seja feita de uma forma mais rápida, porque a nível de infraestrutura e de investimentos tem uma coisa de curto prazo e uma de médio prazo. A questão é, de curto prazo, o que é possível para melhorar este caos do transporte de São Paulo? As pessoas criticam muito o fato do cidadão de São Paulo andar de carro, né? Por que anda de carro? Porque não tem o transporte público de qualidade. O dia que tiver, a gente anda com transporte público de qualidade. Por isso que eu sou contra qualquer tipo de pedágio urbano, qualquer tipo de... aumentar o problema do cidadão, né? Você tem que minimizar, tem que estudar para viabilizar melhor a vida das pessoas. A primeira questão do transporte público é metrô. São Paulo tem uma linha tímida de metrô, ou uma rede tímida de metrô. Nós começamos o metrô junto com a Cidade do México. A Cidade do México tem 240 quilômetros de metrô, São Paulo tem 74 quilômetros de metrô. E não é a prefeitura colocar 1 bilhão por ano que vai ajudar o metrô de São Paulo. Nem colocou, prometeu, mas não colocou. É trabalhar junto. Prefeito, na minha opinião, e por isso eu tenho conversado muito com ex-prefeitos de outras cidades do mundo. Eu fiquei impressionado com o ex-prefeito de Chicago, quando ele falou que ele tinha uma teimosia de transformar Chicago, que era uma cidade industrial decadente, numa cidade verde, na capital verde do mundo. Então ele começou com aquele conceito dos telhados verdes na prefeitura de Chicago. Cada uma dos próprios, né, da prefeitura, dos prédios municipais. Isso foi gerando um movimento na cidade, foi embelezando, enriquecendo essa... A minha visão é que esse prefeito ele tem que incomodar, no bom sentido, o governador, aliás, com quem eu me dou muito bem, fui secretário dele, me dou muito bem com o governador Geraldo Alckmin, e a presidenta Dilma, com quem eu também me dou muito bem. O trabalho de transporte tem que ser um trabalho integrado. Nós falamos de uma cidade de 11 milhões de pessoas e de uma grande São Paulo de 20 milhões de habitantes. 20 milhões, em que tudo tem interface com o governo do Estado ou com o governo federal, do transporte aos rios. Então, tá dizendo, a primeira coisa é metrô. A cidade tem que agilizar a aprovação dos projetos para o metrô, as desapropriações e ajudar a dar celeridade à construção das novas linhas de metrô. Depois, nenhuma cidade do mundo que está melhorando o transporte investe num modal só. O metrô é um modal, mas o ônibus é um outro modal importante. E ônibus, infelizmente, esses 8 anos não se construiu nenhum metro de corredor de ônibus. E corredor de ônibus é corredor com ultrapassagem, senão não resolve. Você vai para a região do Mboi-Mirim, uma região carente de São Paulo, zona sul de São Paulo, 5 horas da tarde, para tudo lá, as pessoas descem e vão a pé, para chegar a pé nas suas casas, porque não se ampliaram as avenidas, não se aprimorou o plano para esse transporte público na cidade. Além disso, olhar o que o Rio está fazendo com os BRTs, com os VLTs, né? Conseguir desenvolver um mapeamento na cidade dessa construção de um transporte público melhor. E, além disso, cuidar do trânsito. Trânsito, o que é trânsito? Trânsito é hidráulica, como água. Se você encher de carro ali, não vai, para tudo. Se você entupir os canos, como é que você melhora isso? Há lugares que você precisa ampliar avenidas, que são obras. Há lugares que você pode ter um projeto de médio prazo, que é o que Paris fez, que são os estacionamentos subterrâneos, que nós tentamos fazer, fizemos 2 em São Paulo, por PPP, e que é possível fazer isso. Então as pessoas não vão parar o carro na rua, mas vão parar nesses estacionamentos subterrâneos, que é um projeto que pode ser bem desenvolvido na cidade de São Paulo. E depois, a inteligência de trânsito. Prefeito vizinho nosso, São Bernardo, trocou metade dos semáforos da cidade, colocando semáforos inteligentes em São Bernardo. Com isso, ele reduziu em metade, 50% o tempo de permanência da pessoa nos semáforos. Ele deu fluidez ao trânsito. Nós temos condições de, em 5, 6 meses, mudarmos todo o sistema de semáforos da cidade, colocando sistemas inteligentes, ondas verdes. Isso melhora, segundo especialistas que estão trabalhando com a gente no programa de governo, em 20% o trânsito da cidade, sem obra, só com inteligência de trânsito. Onda verde, semáforo inteligente. São Paulo, segundo a Fundação Getúlio Vargas, desperdiça o seu orçamento, por ano, 40 bilhões com prejuízos causados pelo trânsito, por reuniões atrasadas, pelo combustível, pela poluição do ar, enfim, pelas pessoas que não estão trabalhando porque estão ali no trânsito. Então, precisa olhar para as duas coisas, para o trânsito e para o transporte da cidade. Essa pergunta que o senhor acaba de responder veio do Bruno Borracha, da Informática. Nós temos aqui várias questões já. Eu vou tentar fazer todas as questões para a gente poder atender a todos. Então, eu vou fazer 3 questões
todas tratam na área de obras e construção. A primeira pergunta vem do Fernando, da Esfera Global, sobre obras do Rio Tietê e Pinheiros, com a explosão demográfica, aproveitá-los como via de acesso e atração turística, se faz parte do seu programa de trabalho. Do Fernando Grotera, da Brândia Central, qual a relevância do desenvolvimento sustentável na sua proposta de governo? E sobre a revitalização do centro de São Paulo, o senhor João Batista, da Prower, qual a sua proposta de fato e de direito na revitalização do centro da cidade? Vamos lá, eu tive visitando o CREA para discutir um pouco com o CREA sobre essas aprovações de planta, como é que eles sentiam a dificuldade da prefeitura. Tive no Sindicato dos Engenheiros de São Paulo, tive no Sindicato da Construção Civil Pesada de São Paulo, vou no almoço no Secov também. A gente está detalhando um plano de revitalização para a área central da cidade e para a compreensão desses entraves burocráticos nas obras públicas ou privadas em São Paulo. Eu acredito muito que a gente precisa aproveitar a iniciativa privada para a realização dessas grandes obras. Por exemplo, o centro da cidade de São Paulo, o nosso projeto, que está sendo concluído, é um projeto que trará uma revitalização da área central do Brás à Barra Funda. CEPACs uma parte, PPP. Eu acho que essas alternativas que foram criadas, a nova Faria Lima com CEPAC, a Operação Águas Espraiadas, é que o recurso não está sendo utilizado. Tem 1 bilhão na Operação Águas Espraiadas, que hoje é o jornalista Roberto Marinho, que está no caixa e não é utilizado, porque ali deveria ser utilizado para a construção do túnel para ligar imigrantes, senão fica sem sentido a ponte nova que foi feita. Não tem nem projeto ainda, né? Não vai acontecer nada, e você tem 1 bilhão parado no caixa. Aí você tem 1 bilhão da área da Faria Lima, que ia fazer um bulevar, que tinha uma série de projetos e que também não foi utilizado. Então, eu acredito nessas alternativas de PPP, de CEPACs, né, de concessão, dependendo da área da cidade, para esse processo de revitalização. Eu fui estudar o processo da Nova Luz, eu acho que ele é um processo tímido, o empresário não quer investir numa área que é um quarteirão só, ou ele sente que toda aquela área central vai ser revitalizada, com parque, com teatros, né? No nosso projeto tem, por exemplo, no momento inicial, a construção de 30 teatros na região central de São Paulo. Além de um outro projeto na área cultural, que é aproveitar aquele polo de cinema que foi feito em Paulínia e ter o polo de cinema de São Paulo. Por que isso é importante? Antigamente, as pessoas vinham para São Paulo, né, em busca de oportunidades para trabalhar na indústria. Hoje, embora a indústria seja um segmento importante para a cidade de São Paulo, a mão de obra foi se diminuindo. Você vai numa indústria gráfica, por exemplo, onde trabalhavam 1.000 funcionários, hoje trabalham 20, 30, está tudo informatizado. O emprego vem na criatividade, vem nos serviços, né? Moda é a segunda área que mais emprega no Brasil hoje. A primeira área é construção civil, a segunda área é moda. Então, o nosso projeto de revitalização da área central contempla essa área de games, de produção de inteligência, de galpões de moda. E é um projeto, né, não se resolve toda a área central em 4 anos, mas é um projeto de construção coletiva dessa recuperação da área central da cidade. A questão dos rios. Nós jogamos muito dinheiro fora para tentar recuperar os rios. E aí hoje há estudiosos que dizem assim, não há tecnologia para melhorar os rios. O nosso problema é aceitarmos as respostas e não nos indignarmos com elas, né? Como é que Dubai, como é que Israel consegue plantar no deserto, irrigar no deserto? Como é que o Japão, com os arquipélagos que tem, consegue resolver o problema de enchente? E a gente não consegue resolver o problema dos nossos rios, né? E não é que a gente não está limpando o rio, nós estamos sujando o rio. Aí, esse trabalho da Prefeitura com o Governo do Estado, por causa da Sabesp, nós passamos a concessão da Prefeitura para a Sabesp, que é um grande negócio para a Sabesp, mas é preciso cobrar da Sabesp o tratamento desse esgoto, porque o dia que o rio parar de ser poluído, o seu curso começa a melhorar. Mas não é que nós não estejamos limpando o rio, nós continuamos poluindo o rio. O nosso problema de impacto ambiental na cidade é muito sério. E essa questão do respeito ao meio ambiente, hoje é um bom negócio isso. Não é onerar, mas é fazer isso de uma forma inteligente. A história da inspeção veicular. Como começaram a perguntar nas reuniões, né, nos bairros que a gente fez sobre inspeção, se eu sou favorável ou contra controlar a inspeção veicular. Nós começamos a ver o que o mundo faz. Então você pega Quebec
que é uma cidade modelo em meio ambiente para o mundo. Lá tem inspeção veicular a partir do 8º ano de uso do carro. Paris, a partir do 5º ano de uso do carro. Nova York, a partir do 4º ano de uso do carro. Berlim, a partir do 5º ano de uso do carro. Por que a gente tem que fazer no primeiro ano? A inspeção veicular de Berlim, por exemplo, custa $4, referente a $4, né? Aqui, o preço lá é muito menor a partir de anos de uso do carro. Então, a gente cria, às vezes, uma imagem e constrange as pessoas a ter um trabalho a mais, uma ação a mais, com algo que não vai resolver o problema que nós temos de poluição da cidade de São Paulo. Então, as medidas elas têm que ser mais inteligentes, e a cidade tem que se apropriar dessas medidas. Isso em todas as áreas, né? Bem, temos várias questões aqui, nós vamos tentar agora fazer as respostas um pouquinho mais objetivas e as respostas também mais curtas, para que a gente tente concluir todas as questões. Nós vamos realmente terminar no nosso horário, como falado. Então, a pergunta vem sobre número de secretarias da Prefeitura, que você já falou. Por favor. A pergunta vem do Eduardo Silva, do Banco Espírito Santo Investment. Concordo com a sua crítica sobre o número excessivo de secretarias, o que também acontece a nível federal. Qual a sua proposta para esta questão, levando-se em conta as necessidades de política atual, de pragmatismo nas alianças políticas pela distribuição de cargos? Essa palavra que nos incomoda tanto, né? Eduardo, que fez a pergunta? Eduardo. Que nos incomoda tanto, essa história de pragmatismo, que você tem que dar infelizmente, um político antigo de São Paulo, pelo menos foi o que saiu no jornal, disse que no momento de escolher a aliança dele em São Paulo, um partido ofereceu a prazo e outro à vista, e ele ficou com o que ofereceu à vista, né? Isso é tão feio na vida política, é tão sujo, é tão indecente, né? E eu acho que é preciso que nós enfrentemos essa realidade de maneira altiva. É preciso que os partidos, né, ajudem a compor o governo, podem ajudar a compor o governo, podem indicar nomes, pessoas, dependendo do currículo que tem essas pessoas, mas é preciso nós voltarmos ao tempo que nós sabíamos o nome dos secretários, porque eram as melhores pessoas em cada uma das suas áreas. Hoje, se vocês perguntarem para mim, que sou candidato a prefeito de São Paulo, o nome de 10 secretários da prefeitura, eu acho que eu não sei o nome de 10. E são pessoas que não têm a menor relação com a sua área, que não conhecem com profundidade a sua área. São pessoas que são amigos de pessoas que vão para lugares de lugar. Essa história do aprove, que gerou um escândalo, né? Eu fui almoçar lá no Sindicato dos Engenheiros da Prefeitura também de São Paulo. E eles falaram assim, a primeira denúncia contra ele foi nomeado em 2004. A primeira denúncia contra ele veio em 2005. E a gente pega, por exemplo, esse cidadão, sem querer jogar pedras numa pessoa especificamente, ele não é nem engenheiro. A pessoa que é responsável pela principal área de aprovação de plantas da cidade, nem engenheiro é. O secretário de saúde do município não é médico, não é da área de saúde. Então são amigos, vão colocando amiguinhos, coisa que não existe numa empresa. Pega um hospital privado de ponta para ver se o seu diretor é alguém que não é médico, ou gestor de saúde, ou enfermeiro. Não existe isso. Você não vai colocar alguém no seu departamento jurídico que não seja advogado, que não tenha formação para isso. A área pública não. Virou uma coisa de amiguinho de todos os lados. Então, a minha proposta para isso é qualificar o serviço público, é trazer pessoas que já demonstraram experiência naquela área para fazer a gestão disso. E aí, não é fechar uma ou outra secretaria, é redesenhar o modelo administrativo da cidade. E isso, para dar certo, prefeitos têm que mandar no primeiro dia para a Câmara. Tem que aproveitar o apoio popular para começar o seu mandato com as transformações que são necessárias para a cidade. A minha visão é reduzir secretaria e dar mais poder para a subprefeitura, descentralizar as ações administrativas. É assim que o mundo civilizado vem dando certo na área política. Bem, eu faço mais duas perguntas. Uma vem do senhor Leandro Tilvicas, da Simpó Brasil, e pergunta como o senhor abordará o problema de resíduos sólidos urbanos na cidade de São Paulo. E faço outra pergunta, que vem na área de educação, da Priscila, da Câmara Portuguesa, a nossa jornalista. Como professor e secretário de Educação, o senhor sabe o quanto ainda é preciso criar planos de valorização e maior remuneração aos professores. Há verba para isso? E qual a real possibilidade dessa valorização?
Vamos lá, resíduos tentar sólidos. responder rapidinho para a gente, desculpe, Chalita, mas para a gente poder atender o máximo possível das questões. Tá bom. Resíduos sólidos, de certa forma, vem melhorando, né? Os nossos grandes lixões, até por determinação federal, eles estão todos se acabando. Hoje a gente trabalha muito mais com o conceito dos aterros sanitários, mas ainda há muito a se fazer na área de varrição, na área do lixo reciclável. A gente tem praticamente 50% do lixo de material orgânico e ele não é aproveitado. A cidade começou a trabalhar com conceitos de reciclagem de lixo, condomínios começaram a fazer isso, empresas começaram a fazer isso, mas viram que quando recolhia o lixo misturava tudo. Então você tinha um esforço enorme em fazer a separação e a prefeitura não trabalhava com esse conceito. O lixo pode ser um bom negócio. Ele pode ser um bom negócio para as cidades hoje, né? E a gente ainda está muito distante disso, embora tenha melhorado alguma coisa. Pelo menos nós não temos mais os lixões. O conceito do aterro sanitário é muito mais correto do que já foi no passado. O conceito de descentralizar esse trabalho com resíduos sólidos também é melhor. Quanto menos você locomove o lixo, melhor é para a cidade. Mais barato é e menos impacto ao meio ambiente ele causa. A outra professor, a remuneração, a valorização dos professores. Deixa eu contar a real possibilidade disso. Uma coisa para vocês disso. Meu pai, foi servente de escola, depois ele foi feirante, depois ele teve uma pequena loja, teve uma pequena fábrica, depois teve uma fábrica grande, enfim. Depois virou um homem rico para a cidade de Cachoeira Paulista. Aliás, antes de morrer, ele construiu um asilo e deu para 50 pobres lá, né, porque ele disse que Deus fez dele um velhinho rico, então ele queria ajudar as pessoas. Meu pai era um homem incrível, assim, eu digo que o Montoro foi meu segundo pai, mas o maior professor da minha vida, pela simplicidade, pela serenidade, pelo amor ao ser humano, foi meu pai. Meu pai casou com 44 anos, eu fui o filho caçula temporão, então eu nasci, meu pai tinha quase 60 anos, e meu pai me ensinou muito a respeitar o ser humano. E eu me lembro, assim, da minha formatura de filosofia, que foi a primeira faculdade. Meu pai chorava muito, porque apesar de ser um homem rico para a sua cidade, ninguém na minha casa tinha diploma universitário. E meu pai via ali o filho, né, o seu primeiro filho, com um diploma universitário. Eu me lembro dessa formatura, eu fui orador, eu desci e fui dar um beijo, falei, pai, esse diploma é seu, né? E ele chorava. Aí minha mãe vira, Manoel, e fala assim, eu não estou entendendo por que essa choradeira toda. Ele foi fazer um negócio que a gente não sabe nem para que serve. O que é essa tal de filosofia, né? E meu pai, na sua simplicidade, falou, meu amor, não diga isso. Eu também não sei, mas não deve de ser coisa ruim, não, senão eu não teria feito, né? Mas eu sei o que significou na minha vida a educação. E eu sei que a educação é esse passaporte para a liberdade, né? Hoje, a pergunta é, tem dinheiro? Tem muito dinheiro. Tem 8 bilhões parado no caixa da prefeitura, por exemplo. Prefeitura não é para deixar dinheiro no caixa. Não é uma coisa bonita o prefeito falar temos 11 bilhões passando de um ano para o outro. Não, com os problemas que nós temos na cidade. Dinheiro tem hoje, recursos nós temos, e temos múltiplas possibilidades de recursos. A questão é a gestão, é colocar esse recurso no local certo. A educação é que vai fazer com que, de fato, nós sejamos uma cidade rica e justa ao mesmo tempo. Porque não é isso que acontece. Se a gente anda pelas periferias, vê o estado que são as escolas, o estado que são os milagres que os professores conseguem realizar com a estrutura que eles têm. Então, a gente tem que ter esse olhar humano mesmo. Eu fiquei indignado com aquela história da Cracolândia, porque para mim foi uma ação midiática que não resolveu nada. Gente, não é bicho, né? As pessoas, você coloca, tira de um lugar, elas vão para outros lugares, por esta falta de visão de humanismo. Se você quer ajudar alguém viciado em crack, você tem que ter clínicas terapêuticas, comunidades terapêuticas. Eu sou contra até a prefeitura abrir um monte de comunidade, mas ela pode conveniar com comunidades que já existem. Mas você tem que dar uma alternativa, uma segunda chance para essas pessoas. Hoje, se uma pessoa está viciada em crack, ela faz o quê? Aí a prefeitura diz, só ir para albergue não é lugar de gente viciada em crack. Hospital não é lugar de gente viciada em crack. Gente viciada em crack nos ensina lá os métodos americanos ou europeus, você tem que ficar 9 meses internado. Você tem que ter um processo de reinserção real na sociedade, mas são cidadãos, e a gente não joga fora cidadãos. Essa visão que a gente tem que ampliar a mente, de não ter políticas midiáticas. Então, é de uma hora para outra, você lança uma medida que é midiático, ela não é real. A medida real, ela demora mais para a sociedade compreender. Por isso que os prefeitos não investem em educação como deveriam investir. No máximo, constroem escolas, porque aí você tem uma inauguração e entra na estatística. Construir tantas creches, construir tantas escolas, você tem o que mostrar. E você não investe em processo. A gente falta hoje investimento em processo.
Eu dou exemplo da área da saúde, precisa construir Campo Limpo, uma área de São Paulo com quase 700 mil habitantes, não tem nenhum hospital público. Você precisa construir um hospital lá. Então, demora para construir, mas você tem um hospital Sorocabana na Lapa que está desocupado, que faliu. Então, a prefeitura tem que olhar isso e falar, olha, não precisa construir, tem um aqui, vamos transformar aquilo que tem. Isso é agilidade da gestão. Mas, para isso, é aquilo que os antigos diziam, que o olho do dono engorda o boi, né? o olho do dono engorda o boi. Tem que estar junto. O Giuliani me disse isso em Nova York. Eu fui o prefeito das ruas de Nova York. Quando aconteceu aquela tragédia de 11 de setembro, o presidente Bush estava voando e eu estava junto com os escombros. Prefeito é isso. Você tem que estar ali na cidade, discutindo. Não vai negligenciar a gestão, mas o que vai fazer com que o prefeito tenha mais vontade de trabalhar é essa proximidade com as pessoas. Estou demorando para responder, né, presidente? Não, está ótimo, está ótimo. Antes de eu fazer a última questão ao nosso convidado desse almoço, eu ia fazer 3 rápidos lembretes. Em primeiro lugar, dizer que a Câmara inicia hoje o quiosque Mais Negócios que vocês viram ali fora. Ele serve exatamente para as empresas novas que iniciam os contatos aqui. Às vezes querem ter contato com algum dos associados que estão aqui no almoço, mas não conhecem a pessoa. E esse quiosque Mais Negócios serve exatamente para aproximar as pessoas. Alguém quer ter um contato com uma empresa CISA Trading, EDP, Tejofran, e que não conhecem a pessoa representando a empresa, este quiosque facilita o relacionamento entre os senhores. Então, a partir deste almoço, nós passamos a ter este quiosque. Teremos o nosso jogo Portugal e Espanha quarta-feira próxima, e quem quiser torcer, sofrer juntos e depois comemorar a vitória de Portugal, podem estar juntos. Nós teremos na quarta-feira, às 14 horas, um almoço lá no Bar Ferraz, e também na Casa de Portugal. São 2 lugares que têm feito os almoços e que podem ter o encontro de quem quiser estar junto com mais torcedores de Portugal, estejam presentes. Outra vez teremos o almoço debate do candidato Haddad, no dia 20 de julho, aqui neste mesmo local, e, portanto, então, já deixem pré-agendados na sua agenda este próximo almoço. A última questão, Chalita, é da área política, e vem do doutor Antônio Almeida Silva, que pergunta, na hipótese, esperemos remota, mas na hipótese do senhor não participar do segundo turno, nós podemos esperar uma aliança da sua candidatura que dos partidos. A gente tem que entender que nós temos, vai tender mais para a sua ligação maior com o PSDB, através da sua ligação direta com o doutor Geraldo Alckmin e a dona Lu Alckmin, uma ligação maior através do doutor Michel Temer com o Partido dos Trabalhadores, ou outra vez veremos a negociação de cargos e secretariados na Prefeitura para que este apoio ocorra. Muito bem. Antes disso, eu só quero dizer que quarta-feira tem um jogo do Corinthians com Boca também, né? Como nós somos brasileiros. Que é o Boca contra o Boquinha. Meia Boca, agora todo o pessoal que torce para a Portuguesa, para o São Paulo, o Neymar disse que vai torcer para o Corinthians. Vocês ouviram isso? Então, eu acho que é o correto agora. Bem, perdi o voto dos palmeirenses agora do São Paulo. A gente brinca no Twitter com futebol. Esses dias acho que um torcedor do Palmeiras, né? Aliás, eu tive no Palmeiras lá, foi muito bem recebido pelo Tirone, estive no São Paulo também, mas aí uma pessoa no Twitter falou assim, olha, tudo bem brincar sobre futebol, mas não em dia de jogo, porque nós somos fanáticos e você vai perder voto mesmo, né? Olha, essa questão da aparente polarização de 2 candidatos, né, que uma parte da imprensa coloca, mas esta parte da imprensa é uma parte da imprensa escrita. Isso não vai acontecer com as emissoras de televisão. A Globo começou a cobrir as convenções, se vocês olharem o espaço que ela deu para as 2 convenções, foi o mesmo espaço, né? Então, as televisões não vão fazer o que os jornais vêm fazendo, eles vão dar espaço real para os candidatos, as rádios estão dando espaço real para os candidatos, os jornais, por alguma razão, resolveram polarizar, enfim, a gente respeita, mas o povo é que decide a eleição, né? Se a gente olhar na última eleição, a polarização era Alckmin e Marta.
O Alckmin chegou a ter 40 e tantos % e a Marta 30%, né? Quando o Kassab tinha 6, 7%, o Kassab ganhou a eleição. Se a gente olhar no Rio de Janeiro, a primeira polarização foi entre o Crivella e a Jandira Fegali. Depois vinha, acho que a Solange Amaral, depois vinha não sei quem, depois vinha o Gabeira e depois vinha o Paes, que virou prefeito do Rio de Janeiro. Eu tenho convicções assim, de que, modéstia à parte, que a nossa candidatura é a candidatura que mais tem a ver com o momento de São Paulo. Eu não tenho outra pretensão a não ser a de prefeito de São Paulo. Então, assim, com todo respeito a um dos candidatos, o candidato Serra já falou que o sonho dele está adormecido de presidência. O Fernando Henrique disse isso numa entrevista, que se ele ganhar não significa que ele não seja candidato a presidente. O Aécio já disse a mesma coisa, né? A gente vê que o tempo todo ele fala de problemas federais. Então, ele é uma pessoa que tem uma história política importante, mas ele é alguém que está com o olho na presidência da República, que acha que é um homem predestinado a ser presidente. Eu acho que São Paulo não pode mais perder essa oportunidade, né? O Haddad, ele vai ter que convencer a população, porque uma coisa é a população gostar do Lula, né? Eu também gosto do Lula, tenho respeito por ele, não tenho nenhum problema, ajudei na eleição da presidenta Dilma. Agora, quem é candidato é o Haddad, não é o Lula, né? As pessoas vão votar no candidato. Aí é a identificação que se tem com o candidato, com a proposta do candidato, com a bandeira do candidato, com o projeto do candidato, né? E eu estou muito confiante nos debates, na forma com que a gente vai debater São Paulo. Eu, modéstia à parte, eu estou absolutamente dentro desses grandes problemas da cidade de São Paulo, porque eu fui candidato a vereador e estudei muito. Eu já fui advogado de júri e graças a Deus, eu sempre dizia assim, olha, eu consegui ganhar todos os júris que eu fiz porque eu tinha todas as informações necessárias e eu tinha convicção daquilo que eu estava fazendo, né? Nós não vamos fazer uma campanha mentirosa, nem demagógica, nem prometer coisas que a gente não possa cumprir. Então, eu acho que a gente tem todas as condições de mostrar para o eleitor que o nosso projeto é para modernizar São Paulo. É para avançar São Paulo, é para não perder mais tempo com essa cidade que é tão rica, né? Então, eu tenho muita convicção, muita esperança mesmo, na forma com que o eleitor vai nos tratar, nesse conhecimento que o eleitor vai ter e de chegar ao segundo turno. Por isso, eu nem parei para pensar quem eu apoiaria se não tivesse no segundo turno. Então, Chalita, muito obrigado pela tua participação. Eu queria agradecer a Soraya Vilela, do Banco Espírito Santo, Vileto, do Banco Espírito Santo, que fez questões, nós não vamos poder responder, mas eu vou entregar as questões para a assessoria do candidato e depois ele diretamente poderá responder, se vocês colocaram aqui. Mas, enfim, ele consegue responder através da Câmara do Comércio. A Fernanda, o Fernando, da Esfera Global, a Priscila, do Ideário Comunicação, e o Fernando Grião, do ABI Jornalismo. Aliás, aos jornalistas presentes, eu queria agradecer a presença e dizer que o Chalita também vai estar à disposição agora por uma coletiva de imprensa, que será após o almoço ali no foyer, onde nós estávamos no coquetel. Mais uma vez, eu queria dar um forte aplauso ao nosso candidato Chalita, agradecer a presença e desejar uma boa tarde aos senhores. Muito obrigado.
Deputado, Paulo França, da Só Economia, Agência Internacional de Notícias. Parabéns pelo seu programa de governo, fiquei surpreso com a qualidade dele. Tem um astrólogo empresarial, Maurício Bento, diz que um candidato de oposição vai ganhar a eleição. Então eu queria saber qual a sua data de nascimento e horário, para a gente fazer o seu mapa astral. 30 de abril de 69, 18 horas. Tá, obrigado. 18 horas? 18 horas. Senhor Ricardo, qual a impressão que você faz dessa comunidade de empresários? Olha, eu acho que foi um encontro muito interessante, porque São Paulo tem organizações muito ricas, né? Por exemplo, essa casa, né? Esse centro Portugal-Brasil, tem quase 100 anos de existência. Então é muito legal a gente discutir com os empresários, analisar os grandes problemas da cidade de São Paulo, as grandes questões que vão inquietar o eleitor na hora de escolher o seu candidato. E hoje há uma ansiedade muito grande de mais investimentos na cidade. A gente sente que os empresários querem investir em São Paulo, mas eles querem saber o que vai acontecer com a cidade. Então eu acho que são momentos muito ricos para a gente se aproximar desse setor empresarial e discutir com eles projetos que possam ser bom para eles e bom para a cidade. O senhor que o Brasil de São Paulo está perdendo investimentos para outros estados, então? São Paulo está perdendo investimentos, São Paulo está se desindustrializando, há empresas que estão saindo de São Paulo, inclusive para cidades próximas de São Paulo, por causa da alta carga tributária que há em São Paulo, e por uma falta de política que vise atrair essas empresas, né? Por uma falta de visão dos lugares em que de fato a prefeitura poderia incentivar a presença dessas empresas. Uma questão que é fundamental na mobilidade urbana, que eu tenho dito muito, é esse conceito de administrar a cidade como se fossem 31 cidades. E ao ter essa análise das 31 cidades, você analisa onde é que precisa de emprego. Então você tem áreas que você tem um bom contingente habitacional, que mora muita gente, que tem escola, que tem área de saúde, que não tem emprego. Você tem outras áreas que é o contrário, que tem emprego, que não tem habitação. Então a cidade ela tem que se planejando para que nós cheguemos a algum tempo em que as pessoas possam usar menos o transporte e trabalhar mais próximo das suas casas. O que o senhor espera a partir do início da campanha mesmo? Começar está acontecendo, finaliza no final, define o vice. O que o senhor espera de mudança para frente? Olha, eu acho que quando a eleição, quando os debates começarem, né? Agora a maior parte das televisões já começam a cobrir, as rádios já estão cobrindo, internet, nós teremos muitos debates. Eu acho que os debates eles vão ser um grande instrumento para que a população possa conhecer de fato as propostas, porque aí você pode contrastar uma proposta com a outra, ver a viabilidade dessas propostas. E assim, a minha expectativa agora é que a população preste mais atenção na eleição. Eu acho que ainda vai demorar um pouquinho, embora a eleição comece, a campanha comece no dia 7, mas é só no horário eleitoral mesmo que a população começa, a grande massa da população de São Paulo começa a prestar mais atenção nos candidatos, né? E para os candidatos que são menos conhecidos, esta fase para a gente é importante, para que as pessoas possam de fato conhecer as nossas propostas. Deputado, o senhor mencionou no evento que pretende apresentar já no primeiro dia, que tem que ser mandado já no primeiro dia de governo para criar um projeto para formular secretarias, servidores. Qual vai ser exatamente o teor desse projeto que o senhor pretende? O primeiro projeto que eu pretendo enviar para a Câmara é um projeto de reestruturação organizacional da Prefeitura de São Paulo, né? É um projeto que diminui o número de secretarias, que diminui a quantidade de cargos em comissão, que dá o conceito da agilidade que a gente quer dar para a administração e que descentraliza a parte orçamentária para as subprefeituras. Claro que há algumas questões que não poderão ser implementadas no primeiro ano, principalmente na questão orçamentária para as subprefeituras, porque eu vou trabalhar com um orçamento aprovado no ano anterior, mas o conceito da gestão, do enxugamento da máquina e desta visão de uma cidade que tem uma inteligência na sua gestão pública, isso é possível de fazer assumindo a prefeitura. Eu acho que o prefeito tem que começar a trabalhar, aliás, a partir de agora na elaboração do programa, mas ele sendo eleito, ele tem que trabalhar com essa equipe e no primeiro dia já mandar para a Câmara tudo aquilo que ele acha fundamental do seu ponto de vista de organização da cidade. O senhor falou sobre a formação da equipe de governo e criticou a prefeitura como se o prefeito promovesse uma equipe com seus coleguinhas. Só que o PMDB também tem cargos no governo federal com ministros que não são especialistas. O ministro Lobão é ministro de Minas e Energia e não é especialista nisso, é um jornalista. O senhor estende a sua crítica ao governo federal e ao PMDB também?
Olha, o conceito que eu faço da gestão de São Paulo, né, é que a cidade ela perde oportunidade por não ter pessoas competentes nas áreas competentes, nos cargos competentes, né? Eu acho que nós já tivemos um Adib Jatene, secretário da Saúde de São Paulo, já tivemos um Paulo Freire, secretário de Educação, uma Marilena Chauí, secretária de Cultura, pessoas profundamente ligadas à sua área. Isso não está acontecendo na cidade de São Paulo. Então a reflexão que eu faço é do ponto de vista aqui de São Paulo. Agora, do ponto de vista nacional, eu também acho que tem muitos ministros, também acho que tem muitos secretários, né? Mas cada um administra o seu quintal. A gente está falando aqui da Prefeitura de São Paulo e das propostas que eu tenho para São Paulo. Mas, deputado, como é que o senhor vê a questão da tolerância zero em São Paulo para violência e também para corrupção na sua gestão? A corrupção, ela é fundamentalmente ligada à competência do prefeito, então depende do prefeito, né? Assim, é preciso ter uma tolerância zero para a corrupção e, além disso, ter um instrumental tecnológico para que, de fato, a gente quebre o sistema que leva à corrupção. O que leva à corrupção? Quando a gente fala que tem 80% do comércio irregular na cidade de São Paulo, isso é um problema que leva à corrupção, porque está irregular. Não se regulariza isso. Então, como é que não se regulariza? Todo mês passa alguém para fiscalizar, o que ele fiscaliza, a cada 2 meses. Então, assim, à medida que você tem um sistema mais objetivo, mais simples, mais transparente, já é um caminho para a diminuição da corrupção. No que tange à violência, é um trabalho que é de união, né? A maior responsável pela política de segurança pública é o Estado, é o poder estadual, não é o poder municipal, mas o prefeito tem que cuidar da cidade. Então, se tem arrastão em restaurante da cidade, o prefeito tem que estar preocupado com isso. Se tem policial militar sendo assassinado em São Paulo, o prefeito tem que estar preocupado com isso. Então, o prefeito tem que sentar com o governador, tem que analisar conjunto, né, ações que sejam da prefeitura e ações que sejam do Estado e ações que sejam do governo federal para resolver o problema. Eu também sou contra essa tese que você tem que empurrar para o outro a solução do problema, né? Se está na cidade, o problema é de todo mundo que está ligado à cidade. E um prefeito, eu tenho dito isso, o prefeito ele não é só um zelador ou só um síndico, isso é básico, é limpar a cidade, é cuidar da cidade. Mas um prefeito tem que ser um líder, tem que ser um estadista, e ele tem que se preocupar com tudo aquilo que se relaciona com a vida da cidade. Tá bom, gente, obrigada. Gente, obrigada. O senhor acredita que o principal problema da prefeitura? Vou fazer só uma foto para... Obrigada.